Boa tarde a todos. Eu já fiz uma intervenção no painel anterior e eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui com vocês. Eu vou falar muito rapidamente, na verdade, tão rapidamente que eu vou ter que terminar a minha intervenção e sair correndo, porque eu estou metido numa outra confusão aí e vou ter que sair correndo e vou pedir a Gina Paladino, que trabalha conosco na FINEP, para me substituir aqui para a continuação dos debates e etc. Não é para fugir da pergunta, não, vocês podem crucificar ela aqui, que ela tem as mesmas respostas que eu teria. Mas, para falar sobre empreendedorismo e as oportunidades que estão colocadas hoje, eu queria voltar naquela minha intervenção anterior sobre esse nosso modelo mental de fazer a comparação negativa. Quer dizer, a gente dizer que aquele espírito da década de 90, a gente chama a década de 80 da década perdida, mas no mundo de ciência e tecnologia, a década de 90 foi realmente a década perdida, em que o volume de recursos era muito, muito, muito baixo em relação a qualquer outro período, né, da história moderna do Brasil. Então, hoje nós estamos num outro patamar e a gente precisa mudar um pouquinho o modelo mental. Imaginando o seguinte: existe um volume de dinheiro significativo para ser investido na inovação. E o que nós estamos precisando hoje é de programas que sejam inovadores. Quer dizer, nós estamos precisando de coisas diferentes. A nossa comparação tende a ser sempre no sentido negativo. Quer dizer, quando nós nos comparamos com os BRICS, qualquer comparação que for feita no setor de ciência, tecnologia e inovação com os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, nós temos coisas melhores e coisas piores. Mas quando a gente apresenta os slides estão velhos, eles são da década de 90. Então a gente compara aquilo que mostra mais flagrantemente a diferença. Então, naquilo que os BRICS são melhores que a gente, tem um slide para mostrar. Naquilo que os BRICS são muito piores que a gente, não tem. Você nunca viu um slide, falando sobre inovação, dizendo o seguinte: na Rússia é assim, no Brasil é muito melhor. Na Índia é assim, no Brasil é muito melhor. Na Coreia é assim, no Brasil é muito melhor. Não tem nenhum. É sempre no sentido inverso. Nós estamos com o modelo mental da década de 90. Então, a primeira coisa que eu queria colocar para vocês é isso. Vamos tentar mudar o modelo mental e dizer o seguinte: o que a gente faz positivamente para não comparar o Brasil com os Estados Unidos? Né? Por exemplo, o Brasil, 49% das empresas morrem antes do terceiro ano de vida. Não é essa a preocupação. Eu não quero saber dos 49 que morreram, eu quero saber dos 51 que ficaram. Como que nós vamos fazer para que essas 51% tenham sucesso? Então, nós estamos precisando mudar essa característica nossa que eu acho que é herdada da década passada. Nós já estamos na próxima. Já vamos ter os anos 10 daqui a pouco para a gente poder fazer referência histórica. Mas nos programas da FINEP tem coisas específicas para o empreendedorismo, para as empresas nascentes, que eu queria mencionar aqui, que são muito importantes nesse momento. Então, nós trabalhamos com 3 formas de dinheiro na FINEP. Existe o dinheiro de crédito subsidiado, existe o dinheiro de grant, que é um dinheiro não reembolsável, a chamada subvenção, e existe o dinheiro de capital de risco. Alguns de vocês já me ouviram falando sobre isso, que a nossa tradução desses termos ingleses sempre foi muito ruim. A gente traduziu o grant como recurso, às vezes recurso não reembolsável, às vezes dinheiro a fundo perdido. Isso tem um efeito na sociedade horroroso, né? Você tenta convencer as pessoas que nós estamos fazendo um trabalho nobre, dando dinheiro a fundo perdido para alguém. E mesmo o venture capital americano nós traduzimos como capital de risco. Risco é uma das características do venture capital. É a negativa, né? É o risco, que é maior do que em outros investimentos. Qualquer investimento tem uma relação direta entre risco e retorno. No caso do venture capital, você tem maior risco e maior retorno. Então, a gente podia dizer que é um dinheiro de maior retorno, mas a gente chamou de capital de risco. E isso atrapalha muito. Quer dizer, muita gente não quer entrar no mundo de venture capital porque é capital de risco. O próprio diretor de investimentos da Petrobras
quando foi vender para os seus beneficiários lá, aposentados da Petrobras: senhores, eu tive uma ideia fantástica. Vou investir o dinheiro de vocês agora num troço que chama capital de risco. Deu aquele branco na plateia, ele descrevendo isso, Ricardo Malavasi. Falou assim, deu aquele branco na plateia, levantou lá e falou, você vai investir o seu dinheiro, o nosso capital de risco vai para o inferno. Então não é apenas uma questão acadêmica, não. Essas traduções foram muito ruins. Mas enfim, como já foi adotado, todo mundo fala em capital de risco, vamos chamar de capital de risco. Então nós trabalhamos com 3 formas de dinheiro. Dinheiro de crédito subsidiado, dinheiro de não reembolsável. Às vezes eu falo subvenção, o cara fala, mas como é que é mesmo essa subvenção? Eu digo, é dinheiro a fundo perdido. Então, dinheiro não reembolsável, que é a segunda forma, e o capital de risco, que é o terceiro. Bom, o que tem especificamente para as pequenas empresas nessas 3 modalidades? Vamos falar das coisas importantes, grandes para o futuro. Então, primeiro, dinheiro de crédito. Nós temos um programa chamado Juro Zero, que funciona com grande sucesso em Santa Catarina, Pernambuco, Paraná, Bahia e Minas Gerais. E vamos expandir agora o Juro Zero. O edital está para sair esses dias aí, o novo edital. Vamos expandir o Juro Zero para diversos outros lugares, inclusive aqui várias cidades de São Paulo. Então, Juro Zero é o quê? É um crédito subsidiado. A empresa pega um dinheiro de 100 mil a 900 mil reais e paga em 100 vezes sem juros. Então esse é o programa, muito simples, processamento rápido, 30 dias entre o formulário ser preenchido e o dinheiro entrar na conta. E isso é um negócio tão inovador do ponto de vista do funcionamento de uma agência do governo, que quando eu descrevi isso pela primeira vez, 4 anos atrás, eu cheguei, nós precisamos ter um programa de crédito para pequena empresa completamente diferente do resto. O nosso ciclo normal de aprovação para crédito para a empresa é da ordem de 18 meses. Eu cheguei lá e falei, não, tem que ser assim, preenche o formulário, 30 dias depois o dinheiro está na conta. Aí chegou um sujeito para mim no corredor, tinha acabado de chegar, né? Chegou para mim no corredor e falou assim, como é que é o negócio? O sujeito vai preencher um formulário eletrônico, assinar digitalmente, 30 dias depois o dinheiro está na conta? Eu falei, é isso. Ele falou, o senhor é novo aqui, né? Então, isso é o grau de inovação desse programa aí, Juro Zero. Juro Zero vai ser expandido agora para diversos lugares do Brasil, então é um programa de crédito, eu acho que é o mais significativo para os empreendedores e novos negócios. Se o empreendedor, e isso vale para os outros instrumentos também, se o empreendedor não conseguir captar recursos do Juro Zero, ele pode convencer o seu comprador a usar recursos do Juro Zero para contratá-lo, dentro do espírito do que nós estamos discutindo aqui hoje. Quer dizer, você tem uma inovação que você quer propor para alguém, para uma outra empresa, você pode dizer para a empresa, olha, eu tenho esse negócio aqui que vai melhorar a sua produtividade, vai melhorar a sua linha de produtos, seu serviço, etc. E você pode pegar esse dinheiro para me contratar a Juro Zero. Então isso fica uma conversa muito mais interessante do ponto de vista da venda do negócio. Segundo programa, que é o programa de subvenção, a subvenção, a gente começou a discutir aqui, a subvenção nacional é focada em 18 temas. Esse ano está aberta até o final desse mês e as empresas são convidadas a apresentar projetos de pesquisa acima de R$1 milhão para temas selecionados que foram identificados pelo governo coletivamente nesse instante. Cada ano esse conjunto de temas aí vai ser diferente. Além disso, existe a subvenção nos estados. Vários editais estão sendo publicados agora nos estados de subvenção às empresas do estado, de acordo com as prioridades daquele estado. Mas o mais importante que vai acontecer agora a curto prazo é o programa PRIME, que é o Primeira Empresa, que vai ser lançado oficialmente na quinta-feira que vem em Brasília. É o maior programa da FINEP de todos os tempos. É um programa de R$1 bilhão e 300 milhões, tá? Para colocar dinheiro na empresa nascente. Isso é empresa nascente mesmo. O sujeito tem uma ideia, quer transformar aquela ideia em empresa, ele vai receber R$120 mil, dado, subvenção,